Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do Prototipando. Eu sou Pedro Piovan, fundador da Ensaio, e o Prototipando ele é um espaço onde as ideias se encontram, pensamentos são prototipados, tudo em prol de um objetivo comum, que é a transformação de negócios e seres humanos. O Prototipando ele é um podcast da Ensaio, uma empresa de transformação de negócios, ou seja, a gente respira inovação. E a cada episódio do Prototipando, a gente explora as complexidades e desafios que existem dentro desses diversos cenários que proporcionam o desenvolvimento de novas soluções. Toda semana, na sua plataforma de podcast favorito, a gente compartilha um insight direto na nossa newsletter e a cada 15 dias a gente traz uma pessoa especialista para mergulhar com a gente em discussões que desafiam o convencional. Hoje eu converso com o Rafael Coimbra. O Rafael ele trabalhou na TV Globo durante 23 anos como repórter especial, conduziu diversas reportagens que, enfim, dispensam comentários. Foi apresentador e comentarista de tecnologia. Hoje ele é diretor executivo do Tech Institute e editor executivo de conteúdos digitais da MIT Technology Review. Ele é professor do MBA em Marketing e Inteligência de Negócios Digitais e do MBA de Transformação Digital, ambos da FGV. A conversa com o Rafael ela foi por um caminho muito interessante em que ela traçou um pouco dos passos que normalmente uma organização dá para que ela consiga construir uma cultura de inovação. Então, sem mais delongas, deixo vocês com ele, Rafael Coimbra. 1, 2, 3, prototipando. Rafael, mais uma vez, obrigado por fazer parte desse movimento aqui, de estar junto com a gente nessa conversa. Bom estar aqui com vocês. Show de bola. Bom, Rafael, a nossa conversa hoje vai girar em relação à inovação, cultura de inovação, comunicação sobre inovação, mundo digital, enfim, tem diversos temas para a gente passar aqui. Mas eu queria começar aquecendo um pouco nessa conversa. Bom, foram anunciadas as 20 empresas mais inovadoras do Brasil, né, que é um reconhecimento no Innovative Workplaces 2024. Que é a chancela, que a MIT Technology Review Brasil dá para as organizações que estimulam uma cultura de inovação. E o que eu estou curioso para te perguntar é o que você vê de tendência em relação a isso? O que todas elas fazem que tornam elas aptas a estarem nessa chancela? Tem duas coisas que eu acho importantes a gente pensar e observando as vencedoras, né? A gente está no terceiro ano do prêmio e a gente tem 3 tricampeãs. A gente observa que elas têm alguns pontos em comum. O primeiro que eu destacaria é o fato de entender que inovação não é algo pontual. Então tem muita gente que hoje procura, sei lá, vou fazer um hackathon, eu vou criar um projeto de inovação. Isso é bom? É bom, faz parte, mas isso não vai fazer com que uma empresa seja inovadora, no sentido que a gente considera enquanto um fluxo. Então, inovação, portanto, para a gente é um fluxo. É algo que tem que ser disseminado na cultura da empresa, ainda que exista um departamento, né? Muitas empresas têm modelos em que a inovação, elas tentam fazer com que a inovação esteja em todos os lugares, outras têm uma pessoa de inovação ou um núcleo de inovação. Independentemente do modelo, é importante que a empresa como um todo entenda que isso faz parte da estratégia da empresa e que isso seja um fluxo, que não seja algo de um momento. E um outro ponto que a gente considera muito importante é quando há uma mistura de ideias com execução. Então, existe também, a gente observa muito do senso comum, às vezes, que inovação é ter uma boa ideia. Todo mundo tem umas 3, 4, 5 boas ideias por dia. Isso não faz com que a gente saia criando coisas por aí. Então, ter boa ideia, ok. E tem muita gente que é boa de execução, mas também não tem essas boas ideias. Essa mistura é que faz com que essas grandes empresas que ganharam esse selo nosso, e eu estou falando assim, das top 20, elas estejam lá por conta disso. Elas conseguem fazer uma combinação de ideias constantemente girando, então elas estão observando o que está acontecendo no mundo lá fora, elas estão entendendo para onde o mundo está caminhando. Dentro desse fluxo que eu falei, não algo pontual, elas conseguem ter ideias e executar essas ideias. Isso para a gente também é algo que é muito importante, fica muito claro nessas empresas que estão sempre ali nos top 20. E
qual que é a tendência de comportamento, Rafael, daquelas que estão quase ali, mas ainda não entraram? Porque nesse fluxo que você detalhou, existem os gaps, os buracos que às vezes a empresa ela acaba. Não, putz, espera aí, tropecei aqui. Onde que você vê que são os principais tropeços? Eu acho ainda esse dia não fazer isso algo contínuo, e aí é importante a gente entender que inovação, acho também que fica como recado, né, para as empresas, não é uma coisa que você consegue, às vezes, mensurar em alguns meses, né? Vamos pegar, assim, cultura startup. A gente vê muita gente que acha que, sei lá, em 3, 6 meses vai fazer um aplicativo, vai mudar o mundo. Às vezes funciona, mas dependendo do segmento, né, pega empresas de maior porte ou de segmentos que envolvam tecnologias que precisem de muito tempo para serem desenvolvidas, você não faz isso da noite para o dia. E às vezes tem ali uma pressão, a gente entende também, né, por parte da empresa, tem que gerar resultado, qual é o ROI, como é que você vai trazer um retorno disso? Com dinheiro escasso, isso fica ainda mais preocupante, porque e a gente ouve muitas empresas falando, pô, eu estou aqui fazendo um monte de coisa de inovação, mas tá, quanto isso trouxe de dinheiro para a empresa? Às vezes você consegue mensurar isso num curto prazo, às vezes não. Às vezes isso vai vir lá na frente, ou às vezes isso vai vir de outras formas que não são tão mensuráveis. Por exemplo, se você fizer uma empresa que faz um trabalho de inovação aberta, por exemplo, e trabalha com uma startup, ela pode fazer com que essa combinação de forças estimule a cultura interna, ela deu um choque de cultura interna. Então, empresas que são muito tradicionais, que já estão há muitos anos no mercado, que, de certa forma, estão acomodadas, você traz ali um sangue novo para fazer um projeto em conjunto, isso acaba mexendo com a cultura e que vai trazer um retorno lá na frente, mas que não é um retorno financeiro palpável no curto prazo. Entender esses tempos de maturação também, eu acho que muitas vezes fazem com que as que não entendem abram mão, fazem ali um projeto, dois, já não deu muito certo, tchau, vou embora, isso aqui não é para mim. Não, é uma coisa de persistência e de entender que em algum momento aquilo ali vai trazer algum tipo de retorno. E o que você vê de... Eu estou te perguntando de padrões e tendências, porque eu quero desenhar aqui um perfil médio com você, Rafael. E uma coisa que eu acho curioso é o que você vê de padrão no comportamento da liderança dessas empresas? Quais são os comportamentos que você vê que a liderança toma nesse tipo de contexto onde existe uma cultura de inovação forte, consistente, que consegue gerar resultado para a empresa? Eu acho que o papel da liderança é de trazer um ambiente... Duas coisas. Primeiro, trazer um ambiente de segurança. Quando eu digo segurança, e aí eu acho importante a gente tocar no tal mito que inovação, para você inovar é preciso falhar. E eu sempre digo assim, não necessariamente, ninguém gosta de perder dinheiro, ninguém gosta de errar. Claro. Mas quando eu falo de ambiente de segurança, caso haja uma falha, aí sim, se aprenda rápido com o menor custo possível. Beleza. Então a liderança, ela tem que dar essa liberdade para que o grupo de inovação ou os inovadores da empresa, essas pessoas consigam desenvolver isso sem ter essa pressão, às vezes, do curto prazo ou do dinheiro do retorno. Essa é uma coisa importante da liderança. A segunda é que a inovação deve estar atrelada à estratégia da empresa como um todo. É um erro achar que a inovação tem que estar desconectada muitas vezes. É uma pessoa que vai bolar um negócio novo. Vai bolar esse negócio novo por quê? Né? De que maneira isso está inserido na estratégia da empresa? A gente vê isso muito acontecendo agora com o hype da IA generativa. Então você observa que tem muita gente que fala assim, precisamos de um projeto sobre inteligência artificial. Não, você não precisa de um projeto sobre inteligência artificial, você precisa de um projeto para a sua empresa que tenha relação com a estratégia global dela, em que talvez a IA resolva parte dos problemas. E a inovação, ela entra muito dentro desse contexto, né? Ela vai fazer parte da estratégia da empresa. E aí você tem uma gama de formatos de inovação que vão estar ali como um grande canivete suíço à disposição da sua empresa. Vai ser interno, você pode fazer um programa de intraempreendedorismo, você pode fazer um modelo de CVC, de CVB, de Open Innovation, da forma que for, mas isso tem que fazer sentido para a estratégia da empresa. E aí a liderança, ela tem que estar ali
direcionando, né? Para onde a gente está indo, onde a gente quer chegar. E aí a inovação entra como um motor, uma ferramenta dentro desse processo. É um grande articulador, né? Porque o que a gente mais, inclusive, recebe muito desse tipo de demanda, né? Do tipo, não, eu quero colocar inteligência artificial aqui. E assim, começa, já dá errado no primeiro dia, né? Porque se a gente está tão obsessivo com a tecnologia, a gente está muito desvinculado do objetivo de negócio. E essas duas coisas precisam caminhar em conjunto, porque senão não tem resultado. E da mesma maneira, dentro desse contexto também, acho que é importante a gente ressaltar que existe, muitas vezes, uma promessa ou uma pressão por uma fórmula mágica. E aí, quando eu estou falando de estratégia, não existe um modelo único, um frame que vai resolver o problema da tua empresa. Existem 1000 modelos, existem 1000 formas da gente pensar em como eu resolver essa equação, mas não, se alguém chegar prometendo 10 passos para isso como algo de sucesso, desconfie. Provavelmente o que a empresa vai ter que fazer é adaptar ou usar esses modelos para que ela descubra o seu próprio caminho. Então, novamente, existe uma pressão, poxa, mas a empresa A está fazendo isso, a B está fazendo aquilo, eu vou fazer igual. Se você fizer igual, você tem uma grande chance de errar. Por quê? Porque são bichos diferentes, né? A tua empresa tem tecnologias diferentes, tem recursos humanos diferentes, tem objetivos diferentes do seu concorrente, ainda que no mesmo segmento. Então, essa jornada que é dolorosa e individual do ponto de vista da empresa, também é preciso que se haja essa compreensão. Não é algo que vai chegar pronto. A estratégia da inovação é algo que se constrói dentro da empresa de acordo com as características daquela empresa. Claro, perfeito, perfeito. E, Rafael, quando a gente começa a entrar nesse tema, a gente está falando, no final das contas, de conhecimento, né? O conhecimento de como liderar um processo de inovação ou como criar uma cultura inovadora. A gente está falando de conhecimento, do conhecimento da vertical do negócio, do segmento com o conhecimento tecnológico. E isso, bom, a gente já ouve há décadas, que as empresas precisam fazer uma boa gestão do conhecimento. Mas alguma coisa mudou nesse tempo. Quando a gente fala sobre gestão do conhecimento e como esse conhecimento ele é capturado, distribuído e colocado em ação. O que na tua visão mudou dos últimos 10, 15 anos para cá? Muita coisa, né? Eu acho que a gente acaba tendo, às vezes, um grande paradoxo, que é o seguinte: você precisa inovar, você precisa, às vezes, se atualizar de uma maneira mais rápida do que antigamente, né? As coisas estão mudando numa velocidade maior, e, ao mesmo tempo, quando a gente fala dessa gestão do conhecimento, ou se a gente for criar uma cultura dentro da empresa em que haja uma democratização disso que a gente está falando aqui, isso requer tempo. Então, como é que, né? Você muda, mas quando você vai transformar aquele conhecimento tácito em algo mais estruturado, como é que você condensa isso e transforma em processo, em cultura da empresa? Isso leva um tempo. Então, eu entendo, e existe realmente hoje esse movimento, né? Aí as pessoas falam, pô, a gente acabou de fazer um bando de coisa aqui, inovamos, mudamos, agora já tem que mudar de novo. Esse timing também, ele é muito difícil de ser acertado. E é isso mesmo, é complicado, mas o que a gente observa é que cada empresa vai ter que tentar encontrar esse equilíbrio. Você não vai precisar mudar o tempo inteiro toda hora, porque senão você não consegue formar essa cultura empresarial, a coisa desanda completamente, mas ficar parado também o tempo inteiro, achando que o que deu certo até agora vai vingar no futuro, isso não vai acontecer. É uma questão de equilíbrio. E a gestão do conhecimento vem dessa dosagem, né? Se você tem funcionário, como é que você faz ali a manutenção, a retenção dos talentos, né? Sobretudo agora de geração Z. Ou como é que eu faço a requalificação dos profissionais que já estão comigo há muitos anos? Isso tem muita relação com gestão do conhecimento e, novamente, tem que ter feeling ali da empresa de sentir a hora de mudar, a hora de segurar e a hora de consolidar. Porque muito desse movimento também enfrenta resistência, né? Uma resistência muitas vezes natural do ser humano de, não, eu vou preservar o que já existe,
ao invés de me colocar numa situação de risco para desenhar algo que talvez não dê certo, né? Como é que você vê como é que as empresas lidam com a resistência de uma forma bem sucedida? Elas têm que entender, e acho que hoje lideram esse processo bem, elas entendem que esse processo de mudança ele é inevitável. Ponto. Uma outra questão que também precisa ser colocada aqui, sobretudo para que as empresas que estão há muito tempo no mercado, ou que começam a ficar engessadas, elas entendam, é que, sobretudo, quando a gente está falando estou falando de empresas mais digitalizadas, ok? É claro que, de uma maneira geral, aqui a gente tem diversos tipos de perfis de empresas, mas aquelas que têm um mercado consumidor muito plugado, por exemplo, em plataformas, ou que tem muita tecnologia no seu core business, essas empresas estão mais sujeitas a mudanças, não só do seu próprio segmento, como de adjacentes. Às vezes vai vir uma mudança do setor que você não está nem prestando atenção. De repente vem uma pancada. Você fala, opa, de onde veio isso? Veio de algum lugar. Dá um exemplo aqui. Pegar Estados Unidos. Você tem, hoje, a Amazon faz mais entregas nos Estados Unidos que a UPS, que é uma empresa de entregas tradicional. Ela terceirizou muita coisa, virou uma gigante, de repente ela entendeu que ela podia verticalizar uma parte das suas operações, e hoje ela tomou uma fatia de um mercado que não tinha nada a ver com ela. Ou, para citar, seguindo no exemplo da Amazon, como ela também sofre isso. Ela criou uma estrutura de nuvens, a AWS, para atender a si própria, começou a vender aquilo ali para terceiros, e aí você tem competidores que copiaram aquele modelo. Então, esse copia e cola de modelos de negócios, ou a tomada da fatia do mercado de alguém, né? Você pega a Netflix, que foi líder de mercado, pioneira. Em algum momento alguém falou, opa, eu sei fazer isso também, eu também consigo fazer isso aqui. E essa competição no mundo digital, ela faz com que a gente tenha que estar antenado, não só no mercado, mas em setores, né, algumas big techs, ou setores que não têm uma relação direta com o nosso negócio. Logo, as empresas que se dão mais bem nesse sentido, elas estão com esse olhar atento para o local. Vamos pegar agora a briga aí da taxa das blusinhas, ou a relação da Magalu com as empresas asiáticas. Cara, a competição é global. Se você ficar olhando para o teu mercado nacional, não rola mais. Então, tá ligado no mundo inteiro e em múltiplos setores é um desafio. Olha o que a gente está falando. A gente está falando que 20 anos atrás era completamente diferente o mundo. E 20 anos não é nada para uma empresa que quer se perpetuar aí no tempo. Mas o jogo é esse. A briga hoje é global e multissetorial. E quem entender melhor isso vai estar se antecipando, vai estar dando um passo ali, pelo menos, ou para se manter vivo, mas as que melhor performam vão dar um passo além. Elas vão estar com o pé aqui no presente e já pensando nesse futuro de curto prazo. É uma participação num jogo que ele é diagonal, né? Ele não é necessariamente só vertical e nem necessariamente só horizontal, né? Você tem uma diagonalidade aí Exato. Na relação. Exato. Legal. Rafael, vou mudar um pouco o rumo aqui da nossa conversa e eu quero falar um pouco sobre o Cérebro Digital, que, enfim, foi uma publicação que você fez em 2017. E eu queria entender, na tua visão, porque eu achei muito interessante ali que você traz uma proposta de que existe uma nova camada em desenvolvimento no nosso cérebro, né, que é a capacidade de processar todas essas conexões. E se passaram alguns anos de 2017 para cá. Alguma coisa mudou na sua visão? Mudou que aquilo que eu estava esperando que fosse acontecer em mais alguns anos aconteceu mais rapidamente do que eu imaginava. Então ali eu já estava pensando, né? A gente já estava ali. As pessoas acham que a inteligência artificial surgiu em 2022 com o ChatGPT, mas ali a gente já estava olhando alguns movimentos, e esse era um que eu estava de olho, e a premissa da tese ali do ensaio que eu escrevi é que a gente, olhando a evolução do cérebro humano, a gente não tem um cérebro, a gente tem vários cérebros, isso eu estou falando biologicamente, né? A gente vê lá e tem um pedaço que tem relação reptiliana,
o outro que vem dos mamíferos. Você vai construindo até que você chega nessa nova parte do cérebro aqui, que é o córtex, o neocórtex, que tem a relação com a nossa habilidade de pensar coisas complexas, algo bem exclusivo do ser humano. E, obviamente, que a gente está com uma limitação craniana, biológica. A gente tem 86 bilhões de neurônios, e isso não variou nos últimos anos, então existe uma limitação. Mas, obviamente, quando a gente amplia o conceito do cérebro para algo fora do biológico, aí sim a gente tem esse mar a ser explorado. Então, em um primeiro momento, a gente consegue jogar tecnologia para fazer com que nós ampliemos a nossa capacidade de processar informação. Então, um chat GPT da vida é isso. E a gente não faz isso sozinho. No fundo, essa nova camada, que eu estou chamando do cérebro digital, ela é uma camada coletiva. Quem treina a máquina somos nós, e esse processo contínuo de elaboração faz com que a gente tenha uma ferramenta nova, ou que seria a expansão desse cérebro. Há quem diga, e aí vou citar o Ray Kurzweil, acabei de falar sobre ele nesses dias, porque ele está lançando um livro novo, chamado A Singularidade Está Mais Perto Ainda. O Ray Kurzweil é um futurista, um inventor, e ele acredita que em 2045, ele tem uma data cravada para isso, pelo menos no ano, que vai haver uma fusão humano-máquina. E no momento que você fizer essa fusão, essa inteligência, ela vai ganhar novas possibilidades, né, que hoje a biologia nos limita. Então são teorias, eu não sei se isso que ele está falando vai acontecer, e se vai acontecer em 45, é uma pegada um pouquinho mais futurista, mas o que a gente observa é que sim, existe hoje né, você pega desde a Wikipedia, é uma coletividade. Isso, eu não estou falando do lado ruim, né, complicado, de todos os efeitos colaterais que isso também traz. Mas se a gente pegar só do lado positivo, veja como a gente está construindo informação, conhecimento, inovação de uma maneira conectada digitalmente por essas múltiplas camadas. Então, por cada infraestrutura dessa que a gente passa, da internet física, ou desses protocolos, ou agora combinados com chatbots, etc. e tal, tudo isso faz com que, humanamente, a gente produza hoje uma quantidade absurda de conhecimento. Não estou falando do lixo, tem muito lixo também, mas a gente produz muito conhecimento, e isso faz parte da nossa nova humanidade. E daqui para frente, Rafael, uma das minhas preocupações em relação a isso é a construção coletiva que a gente está fazendo, né? Porque muito disso acontece numa praça pública digital, que é esse Twitter, né? Agora X, que é numa plataforma Y, que é dentro da estrutura da própria ferramenta de busca do Google. Como é que você vê essa construção desse conhecimento coletivo, riscos envolvidos em relação a isso? Não, porque, obviamente, já trouxe aqui uma pegada de risco, né? Existe uma preocupação da gente estar se feudalizando em algumas plataformas que não tem um senso coletivo formado, né? Existem diretrizes e políticas de privacidade determinadas pela empresa, né? Como é que você analisa esse contexto? Isso não é um risco futuro, isso está acontecendo hoje, né? Eu estou falando aqui da Wikipedia, voltando aí uns 20 anos atrás, porque isso era ali o romantismo da internet. Quando a internet surge, ele vem com esse propósito em que a gente vai ser uma grande sociedade em rede, todo mundo vai trocar informação, que coisa linda. Novamente, teve muita coisa linda? Claro que teve. Mas o que nós vimos foi uma apropriação de grandes empresas de tecnologia que fazem com que hoje nós naveguemos em jardins murados. E aí é preciso que a gente coloque em contexto a parte de comercialização. Então, eu não estou entrando no aspecto ideológico da coisa, eu estou dizendo que as grandes empresas de tecnologia hoje direcionam para onde essas informações trafegam de acordo com os seus interesses de negócio. Então, se algumas empresas vendem publicidade, como é o caso da Meta, do Google, elas vão fazer com que as informações sejam direcionadas para onde haverá mais atenção. É assim que se ganha dinheiro há muitos anos. Não estou falando nada novo. O mundo da publicidade, ele só mudou de atores, mas sempre se chamou atenção
para se vender publicidade. No caso da Meta, do Google, uma publicidade digital segmentada. Logo, o que aparece, isso é importante, as pessoas às vezes não se dão conta disso, o que aparece na tua timeline do Instagram, seja lá do que você usa, não é a mesma coisa da minha. E não é do mundo. Você está vendo uma representação fragmentada, parcial e direcionada por alguém. Novamente, não é direcionada ideologicamente, é direcionada para te ficar mais tempo dentro daquela plataforma, gerando mais atenção, portanto, essa pessoa vende mais publicidade. Para dar um exemplo, os canais por onde passam essas informações ou esse conhecimento, eles estão 99% na prática dominados por essas empresas. Eu não estou dizendo que isso é ruim 100%, porque tem muita coisa boa. Mas o que eu estou chamando a atenção é importante que isso fique claro para a sociedade. A gente precisa quase que hoje ter uma alfabetização digital para explicar para as pessoas como funcionam, que é um algoritmo, como é que o conteúdo vem para cá ou vem para lá. Se a gente tem clareza, eu tenho clareza disso, então eu vou usar a rede de uma maneira diferente, um pouco mais crítica, entendendo que se eu quiser furar minha bolha, eu tenho que buscar mecanismos, senão eu vou ficar preso numa bolha. Então, os cuidados são absurdamente os mesmos. A gente tem um texto agora, recentemente, da Technology Review, e eu vou explorar isso numa palestra aqui nos próximos dias, que é como não cometer com a IA os mesmos erros que a gente cometeu com as redes sociais. Então, hoje está muito claro, ali a partir de 2017, 2018, com o escândalo da Cambridge Analytica, está muito claro que a gente passa por efeitos colaterais de redes sociais. Isso sem falar em problemas decorrentes de ansiedade, depressão, tem toda uma questão com adolescentes muito grave hoje em dia. Mas a gente pode estar correndo, ou começando a correr o mesmo risco com IA. Por quê? Quem são os atores? Os mesmos. Tirando a OpenAI, a gente tem os grandes, bons e velhos atores criando um oligopólio por onde vão trafegar essas informações. Então, em vez de você buscar informação ou conteúdo de uma maneira como a gente vê hoje nas redes sociais, isso será feito pelas IAs. Mas, novamente, a gente vai passar por canais pré-determinados por alguém. Quem hoje, a pergunta aqui para quem está nos ouvindo, quem hoje aqui digita www alguma coisa? Você vai buscar isso por um motor de busca, por uma rede social, pelo TikTok. No caso da geração Z, o nosso comportamento está 100% na prática dependente de alguma grande empresa de tecnologia. Isso é uma coisa que a gente tem que estar o tempo inteiro atento. E quais são os caminhos possíveis na sua visão, Rafael? Eu acho que, primeiro, eu sou muito mais da prevenção do que da punição. Eu acho que antes da gente chegar em medidas restritivas, punitivas, e aí eu estou falando, pegando aqui, por exemplo, a legislação europeia e agora a norte-americana, mas sobretudo a europeia, que já entendeu que esses efeitos colaterais aconteceram e podem acontecer de novo. Então você tem uma parte que está tentando controlar esses grandes grupos, ou seja, colocando rédeas, a nova legislação europeia, ela coloca limites para as grandonas. Opa, peraí, você é grande demais. Peraí, vamos limitar o seu poder. Ah, você quer comprar uma empresa nova? Peraí, vamos analisar, porque não é bem assim, não. Você já é grande demais. Eu gosto mais do lado da educação, que é mais difícil, óbvio. Então, você parar para fazer. O que a gente está fazendo aqui agora é extremamente raro. Refletir sobre a tecnologia ou os efeitos da tecnologia. É algo que ninguém para ficar pensando nesses efeitos. Mas eu acho que se a gente começar desde cedo num processo de ensinar para as pessoas o que é esse mundo invisível, e ele torna-se cada vez mais invisível e fácil de ser usado, se a gente mostrar para as pessoas, aí cada um decide. Eu quero ir para cá, eu não quero ir para cá, isso aqui está me fazendo bem, isso aqui está me fazendo mal. Mas as pessoas precisam entender. E elas não entendendo, não estou chamando ninguém de burro, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo o seguinte, a gente não vê o que está por trás desse mundo invisível, a gente só vê o que está chegando ali na tela do smartphone. E é muito sedutor. Eu sei disso, porque eu me seduzo o tempo inteiro por isso também. Mas a gente tem que ter essa consciência. E com consciência, cada um, como no caso um cigarro, você explica, olha, faz mal, tá aqui, você quer fumar? Eu sou a favor de você faz o que você quiser, contanto que você saiba dos riscos que você está correndo. E você toma a sua decisão. Mas isso não está acontecendo muito. A gente hoje é um mundo muito mais
punitivo, né, de cima para baixo, e aí você pune quando a coisa já meio que estrambelhou, ou quando você faz isso preventivamente, que aí é uma coisa que eu acho que está acontecendo agora, sobretudo com inteligência artificial, a gente tem que tomar um cuidado, porque excesso de regra pode minar a inovação. Essa discussão está rolando desde o ano passado, rolou no Web Summit, rolou em alguns eventos lá do MIT na Europa, né? Até que ponto você começa a colocar regra. A gente está discutindo aqui no Brasil também uma legislação para IA. Se você enche de regra e acha que tudo vai destruir o mundo, você freia a inovação, né? No extremo é isso. Então a gente não pode chegar nem no extremo de tudo vai ser uma catástrofe e nem liberar demais a ponto de, façam que vocês são grandes, vocês sabem. Não, a gente já viu que empresa grande também vai ter ali um impacto. Novamente, eu estou aqui sempre usando a palavra equilíbrio, né? O equilíbrio entre a inovação e a legislação e a regulação tem que ser muito bem feito, porque senão você prejudica ou a inovação, ou então você vai prejudicar o consumidor no fim, que vai ter um bando de efeito colateral por conta disso. Fantástico, fantástico. Rafael, cara, queria te agradecer demais. Eu sei que o nosso tempo ele é contado aqui, então eu queria te agradecer demais pela sua participação. Acho que você trouxe insights muito ricos. E eu queria te pedir, Rafael, para você deixar o caminho das pedras, caso alguém queira saber mais sobre a sua trajetória, sobre o seu trabalho, o que você faz, caso alguém queira te encontrar, como é que as pessoas te acham? Legal, se quiser conhecer um pouco mais da minha trajetória, tem o meu site, que é rafaelcoimbra.com, Rafael com F, e o nosso trabalho, né? Eu sou editor executivo da MIT Technology Review Brasil, então tem muito material lá sobre reflexões, né? Temos podcasts, vídeos. O nosso ecossistema, ele é um ecossistema que trabalha as notícias, mas de uma forma diferente, né? Em vez de você só dar a notícia, o que está acontecendo, nós refletimos sobre o que está acontecendo, que impactos isso traz sobre a sociedade em diferentes óticas. Então está todo mundo convidado a fazer parte a gente chama de uma grande comunidade, que é a da Technology Review, que é a publicação mais antiga do mundo, maior e mais antiga do mundo. A gente está completando esse ano 125 anos, 4 anos de Brasil, e são todos muito bem-vindos a participar desse debate online e offline. Fantástico. Obrigado, Rafael. Valeu, cara. Um abraço. Até a próxima. É isso, pessoal. Esse foi o episódio com o Rafael. Espero que vocês tenham gostado. Se você se interessou pelo tema, confere um episódio com o Cristiano Franco, onde CRO da Zenvia, onde a gente traçou o caminho do fluxo que o Rafael trouxe aqui pra gente. A todo momento que o Rafael falava fluxo, eu lembrava desse episódio. Então, se você não terminou de lavar sua louça, enfim, você ainda está no trânsito, está no transporte, chegando onde você quer chegar, confere esse episódio e também não perca os próximos episódios. Todas as terças-feiras, a newsletter da Ensaio sai aqui e a cada 15 dias uma nova entrevista. Quer fazer parte desse movimento? Tem alguma sugestão de entrevistado ou tema? Envie um e-mail para contato@ensaio.cc com o assunto prototipando. Vai ser um prazer interagir com você. Um abraço, pessoal. Até o nosso próximo encontro.